Vamos em frente, então. Acho que mais um caso indefensável aqui agora na seara da saúde, pelo seguinte: o caso que está repercutindo demais, lamentavelmente, nas redes sociais e no noticiário como um todo, é o caso da morte de um homem que estava ali esperando atendimento na unidade de pronto atendimento, a UPA, na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Parece que não vai ficar impune. Isso porque o secretário municipal de saúde, meus amigos, anunciou que vai demitir impiedosamente os funcionários que não prestaram socorro adequado e eles ainda, como afirmou aqui, eu até abro aspas, responderão sindicância e serão denunciados nos respectivos conselhos de classe, fecha aspas. A gente está falando, claro, do trágico caso do garçom José Augusto Mota da Silva, ficou desfalecido esperando atendimento numa cadeira até ir a óbito, e são cenas que essa vai ganhando aqui as manchetes e as imagens são, enfim, aterradoras aqui, né? Mas a gente tem certeza que são imagens mais do que constantes aí no cotidiano sofrido da esmagadora maioria dos brasileiros. Palumbo. Quer ver o sofrimento da população? Visite uma unidade básica de saúde. Eu venho falando isso há muito tempo, principalmente segunda e terça-feira à noite. É abarrotado de gente. Isso é culpa também do Legislativo, porque uma das funções do Legislativo é fiscalizar o Executivo. Vereador, pouquíssimos vão em unidade básica de saúde. E no Rio de Janeiro tinha o Gabriel Monteiro, né, que infelizmente foi cassado e encontra-se preso, aliás, há mais de 2 anos, né, sem julgamento, sem nada, está preso. Até quando, não sei. Agora, vereador não fiscaliza. Aqui em São Paulo, o artigo 23, o vereador ele pode sim entrar em qualquer repartição pública para fazer fiscalizações. Deputado estadual, deputado federal, senador, que faz parte do Legislativo, não fazem isso. E todas as vezes que eu fui em unidade básica de saúde, deu problema. Já peguei casos que não estava socorrendo uma mulher que estava infartada. Tive que realmente fazer um barraco lá para a mulher ser socorrida. Ela sobreviveu mais 3, 4 dias, depois acabou falecendo. A saúde no Brasil está um caos. E você que está do outro lado da tela ou do rádio, fiscalize o seu político, principalmente o vereador. Veja se ele vai fiscalizar. Porque a maioria não fiscaliza. Sabe por que não fiscaliza? Porque ganha cargo do prefeito, ganha cargo do governador, do presidente da república, eles se calam. Porque se for fiscalizar, enfiar o dedo na ferida, cai todos os cargos. Isso aí é um absurdo. Mataram esse homem. Isso não aconteceu só no Rio de Janeiro, não. Em Carapicuíba, acho que no ano passado ou retrasado, um senhor também morreu sentado à espera de atendimento numa unidade básica de saúde em Carapicuíba. Quem vai ser responsabilizado por isso? Ninguém. Vai restar para a família a dor da ausência do ente querido, enquanto esse pessoal da política aí não fiscaliza. Isso é uma vergonha. O paradoxo que a gente vive, e o Brasil agoniza, né? O Brasil vai morrendo aos poucos vendo casos como esse se acumulando, né, mano? O Estado brasileiro parece que é muito grande e também muito pequeno ao mesmo tempo, né? Esse é o paradoxo. Grande onde não deveria ser e pequeno onde deveria ser. Exatamente. Você sabe que o José Guilherme Melchior já dizia isso, né? O problema do Brasil não é Estado grande ou Estado pequeno. É o Estado, quase enfim, ele não está onde ele deveria estar e ele está muito onde ele não deveria. É muito triste. Nesse caso, a gente está falando de um paciente que chegou lúcido, andando com as próprias pernas no hospital, foi avaliado pela equipe e foi avaliado de forma equivocada. Então, na hora de fazerem a triagem sobre a gravidade do estado dele, ele foi considerado um paciente de situação menos grave do que de fato era. E aí ele foi esperar pacientemente a vez dele ser chamado. E enquanto esperava, veio a óbito, mostrando que houve uma falha grotesca de avaliação do estado de saúde dele no momento em que ele dá a entrada e passa pela triagem. Então, estamos falando aí, infelizmente, de um caso de erro da equipe médica que estava fazendo a triagem, né? Houve um erro grotesco de avaliação da situação de saúde desse cidadão. Infelizmente, é muito triste, nós não podemos aceitar e achar isso normal. A Secretaria de Saúde informou a demissão de toda a equipe que estava no plantão, né? Então não interessa se você trabalha, se você paga os seus impostos, se você carrega nas costas uma das cargas tributárias mais absurdas do planeta Terra, na hora que você realmente precisa, a gente vê essa situação desgraçada aí do Zé Augusto, o garçom aí, que dentre tantos outros, né, reflete a tragédia brasileira, não é isso, Jess?
Exato, e ele que era garçom à noite, artesão durante o dia, uma pessoa bem trabalhadora, que foi para o Rio de Janeiro em busca de oportunidade melhor, ele é natural de Natal, e que a família agora teve que fazer uma vaquinha online para conseguir pagar o translado para a cidade. E a revolta da família é um ponto que eu queria trazer aqui. Esse rapaz, o pai dele contou que chegou gritando de dor no hospital, e que não era um caso de simplesmente fazer ali uma triagem, achar que tudo é de menos, e ficar lá no seu tempo, porque eu acho que tem uma questão, às vezes, não são todos, mas muitos funcionários públicos que é sobre o tempo, é sobre não querer apressar as coisas. É quase como se você estivesse prestando um favor ao Estado de ter ido até uma UPA, de ter ido até um guichê de atendimento. Então, isso é muito grave. E a irmã dele, André, ela falou que ele já tinha passado por situações parecidas e teve dificuldade de conseguir atendimento. Então, que ele já vinha sentindo essas fortes dores há algum tempo. E que toda vez que ele ia ao médico, não se fazia uma investigação do caso, não se solicitava exame. Você, que já solicitou um exame na esfera pública, você sabe o tanto que é difícil, o quanto eles vão te reagendando para 3, 4, 5 meses para frente para fazer uma ressonância, uma tomografia. E esta era a situação que ele vivia. E nesse sentido, ela mesma coloca, todo mundo dava um dipirona e mandava embora. Então aqui tem dois problemas. Essa ausência de atendimento absurdo, que o secretário de saúde da prefeitura, o Daniel Sorans, já falou que vai demitir todos que estão ali de plantão. Mas eu também acho que essa é uma medida que não faz tanto sentido. Ele também disse que vai denunciar todos os profissionais de saúde aos seus respectivos órgãos de classe. Ou seja, ele vai buscar a punição e possivelmente a cassação do registro profissional dos que estavam no plantão. Mas um detalhe, não eram todos ali do plantão que necessariamente estão envolvidos nesse caso. Então me estranha muito um secretário de saúde tomar uma decisão dessa que dialoga muito mais com a repercussão do que com a situação em específico. Não são todos os médicos. Depois vai continuar a mesma coisa, que ninguém vai fiscalizar. E não vai mudar as UPAs. E o segundo é olhar para esses processos de conseguir exame, de conseguir atendimento de qualidade, porque esse rapaz já havia procurado várias vezes atendimento médico e foi tratado como um caso de dorzinha que um dipirona resolve e veio a óbito. Então a responsabilidade, ela não está só naquele dia. A responsabilidade está em um tempo expandido em profissionais e no próprio sistema de saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. Concorda aí com as medidas preliminares tomadas pelas autoridades, Pepe? Então, eu concordo com o que a Jéssica colocou aqui, né? Não dá pra fazer populismo nessa desgraça, né? Querer bater no peito o secretário do Rio de Janeiro, falar que vai demitir todo mundo que estava no hospital naquele momento, né? E a Jéssica foi muito precisa em humanizar, né, o garçom, né? Que é uma pessoa que morava em Mogi Guaçu, aqui de São Paulo, não é? Saiu de Mogi Guaçu porque estava triste com a morte da mãe, foi para o Rio de Janeiro, né, se afogar no trabalho, porque queria esquecer a morte da mãe, né? Então era uma pessoa que estava com o emocional, né, abalado, tudo bem que tinha mais de 10 anos desse fato, né? Trabalhava como artesão nas praias do Rio de Janeiro durante o dia e garçom à noite, não é? Era uma pessoa que tinha muito contato com a família, ligava toda hora para a família para ter acesso e contato com a família. E é triste, né? E numa época de dezembro, no final do ano, você vê que ele não vai voltar para celebrar o Natal com os seus familiares, né? Então é mais um cidadão batalhador que perdeu a vida, jovem, 32 anos, por falta de apoio do Estado. E o que chama atenção nesse caso, na minha opinião, Marinho, é que o hospital, pelo menos nas imagens, a UPA, né, tá vazia, né? Tá vazia, né? Mas isso acontece em todos os lugares, Pepe. Se tivesse, por exemplo, 1000 pessoas para ser atendido, né, não justificaria essa situação, né? Mas era uma argumentação. Mas no caso específico, dá para ver as cadeiras vazias, né? Ou seja, praticamente só era ele esperando o atendimento médico necessário e foi negligenciado, né? Morreu na fila do hospital, né? E aí tem um ponto que eu queria colocar para o Mano, né? Tudo bem que o SUS tem muitos problemas. Ninguém está falando que o SUS é um modelo ideal de saúde. Tem muitos problemas que eles têm que endereçar e têm que resolver. Mas o SUS tem uma questão que eu acho interessante e boa. A gente atingiu a universalidade do sistema. O próximo passo que a gente tem que discutir para evitar esse caso é atingir o nível de qualidade necessário para as pessoas que usam o serviço público de saúde tenham um atendimento digno, um atendimento necessário para não fazer com que essa pessoa morra, né, por falta de atendimento. É uma revolta que retrata, infelizmente, a saúde pública do Brasil. E para encarar esse desafio, Pepe, na minha visão, é inevitável passar por um debate sobre o modelo de gestão das unidades de saúde. E o modelo de gestão precisa fazer
com que a qualidade e a satisfação do paciente, né, a qualidade do atendimento na avaliação do paciente seja considerado. Ou seja, hoje, século XXI, qualquer pessoa, ao fazer uma corrida de Uber, avalia a qualidade da corrida, coloca lá as estrelinhas. Nós precisamos fazer com que o usuário do sistema de saúde seja levado em conta, seja convidado a avaliar a qualidade do atendimento. Ele foi bem tratado? Resolveram o problema dele ou encaminharam para depois encaminhar novamente para outro lugar e ficar naquele ciclo eterno, como aparentemente foi o caso desse garçom que já se queixava dessas dores há muito tempo, vinha procurando atendimento e era sempre reencaminhado até morrer na fila de espera. É um caso extremamente triste, extremamente simbólico daquilo que acontece com o cidadão brasileiro que não é considerado no contexto da gestão do nosso sistema de saúde. Meus amigos, dessa vez foi na Cidade de Deus, dessa vez foi com o José Augusto. Imaginem quantos Josés Augustos a gente vê diariamente e são, enfim, tragédias invisíveis aí, Brasilzão afora, né? E é o Brasil que vai morrendo, sinceramente, pedacinho por pedacinho, dia após dia. E é nas UPAs que não prestam atendimento, né, é nos impostos que cada vez aumentam e que só servem para pagar super salário e também o serviço da dívida, é também, meu Deus, essa descrença absoluta que a gente vai vendo, né, tanta tragédia uma atrás da outra. O que você achou? Eu acho que o Mano colocou um ponto, assim, sensacional aqui, que é a questão da transparência, porque a avaliação do serviço está ligado à transparência do poder público. E a cidade do Rio de Janeiro tem uma das piores avaliações de transparência do Brasil. Só 7% dos órgãos públicos do Rio de Janeiro tem certificação de transparência. E por que os políticos evitam essa avaliação de transparência? Porque isso é um dado de que, embora o serviço ele esteja lá estampado como possível, que a maioria da população não vê qualidade. Isso torna fato o que a população reclama. E a partir disso, eles precisam dar respostas mais duras. Então, assim, carece muito isso. Você ir lá no hospital público, você ter uma avaliação do serviço atendido, avaliar o profissional que te atendeu. Isso é sobre transparência. Muito sobre eficiência dentro desses serviços está ligado a saber o que está acontecendo de fato e até reformular. São Paulo tem um case muito bom, que é o hospital lá Boi-Mirim, que é uma gestão privada sobre aquele hospital, mas que de fato segue sendo um hospital público. Então, assim, tem muita coisa para a gente melhorar o nosso serviço, o atendimento na saúde nas mais variadas áreas, que é urgente, a gente ignora. E transparência é um pilar central. A gente precisa avaliar o serviço, porque se ele tivesse avaliado o serviço que ele recebeu 5, 6 vezes antes, talvez tinha ligado um alerta, talvez a gente tivesse um histórico de quais foram os erros cometidos e como ele se sente em relação ao tratamento que ele realmente recebeu. É isso, meus amigos, lamentável, e o Brasil segue agonizando essa tragédia toda.